Esse vídeo é para a gente falar sobre conhecimento e fé. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar mais para cá e mais para cá, porque ali está a bolinha da câmera e aqui estou eu. Então estou meio perdida ainda com essa câmera. Mas é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre conhecimento e fé. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente se agarra no conhecimento, porque é algo palpável, é algo comprovado cientificamente, digamos assim. E não estou falando só de conhecimento científico, conhecimento em geral, estudar, desde literatura, arte, até, sei lá, neurociência, tudo isso. Conhecimento e fé. Vocês vão entender o que uma coisa tem a ver com a outra e qual que é o porquê que eu estou relacionando esses dois assuntos. Eu não sei como que você é, se você é uma pessoa questionadora, uma pessoa curiosa. Eu sou assim, sempre fui assim. Eu acho que isso me trouxe muitos benefícios, mas ao mesmo tempo uma inquietação que me levou até Deus. E ela me atrai cada dia mais até Deus. Mas mais do que isso, talvez você não seja uma mulher assim, né, curiosa, questionadora, que gosta de estudar, mas você busca algumas respostas. Às vezes você quer entender por que que você não consegue prosperar, às vezes você quer entender por que você não consegue emagrecer, às vezes você quer entender por que que teu casamento, por que que você sempre não consegue engatar um relacionamento, ou se você é casada, por que que teu casamento vive debaixo de briga. Às vezes os teus filhos têm alguns comportamentos que você fala, nossa, tem alguma coisa errada, e fica uma coisa no coração, você fala assim, ó, eu preciso dessas respostas. E você comece atrás de tudo. Importante, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui é que eu não desprezo o conhecimento, pelo contrário, vai ficar claro que o conhecimento é fundamental, é importante. O conhecimento, ele é poder. Uma vez escutei essa frase. E foi o que começou a me fazer cada vez mais me interessar por conhecimento. E não é por conta do poder que talvez você imagine, de dominação, de controlar as coisas e pessoas. Não. O conhecimento, ele é poder porque ele te dá a capacidade de tomar decisões melhores. E a capacidade de você também dominar mais a si mesma e as situações, encontrar respostas. O conhecimento, ele faz parte da sabedoria. Então, ponto aqui nesse adendo, e o que eu quero compartilhar com vocês em relação a, a isso é que o conhecimento, ele não deve ser desprezado, pelo contrário, ele tem que ser valorizado. Mas todo conhecimento, ele tem que estar sujeito à palavra de Deus, sujeito à Bíblia, sujeito àquilo que Deus diz. E vocês vão entender por quê. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vou contar para vocês, algumas coisas que eu vivi na prática em relação a isso, tá? Eu não vou chorar porque eu já chorei um monte com meu esposo contando o que eu experimentei ontem diante de Deus e não é a primeira vez. Eu já encontrei muitas respostas assim em Deus. E essa é a mais recente e eu preciso contar para vocês. Então eu queria que você pensasse aí nas coisas que às vezes você quer uma resposta. Coisas que você quer entender. E se você às vezes não está conseguindo pensar agora, vá deixando o teu coração disponível para você, para que o Espírito Santo traga a tua memória. E se não acontecer nada durante o tempo que você está assistindo esse vídeo, comece a falar com Deus sobre isso. Comece a pedir que Deus abra os teus olhos e te deixe atenta às coisas que você precisa descobrir, às mentiras que talvez você tenha sido aprisionada e que Deus ele traz para a gente todas as respostas, para a gente não ficar mais presa nisso. E aí, vamos lá, gente, vamos por partes.
Ai, deixa eu mexer aqui, não sei se vai fazer barulho no microfone. Primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês, na verdade eu não vou começar pelo texto ainda, eu vou contar o que aconteceu comigo. Foi assim, eu tenho buscado uma resposta incessante em Deus sobre a questão da capacidade de produzir riqueza em tudo que eu faço. Eu estou falando de riqueza mesmo, de dinheiro. Eu não falo ganhar dinheiro, ai, queria descobrir por que, que eu não ganho dinheiro. Não, eu já ganhei dinheiro. Mas um dia eu escutei também que falar que ganha dinheiro é coisa de criança, criança que ganha dinheiro. Adulto produz dinheiro, produz riqueza. E eu comecei a buscar em Deus essa resposta. E, gente, vocês não têm noção, assim, ó, quantas vezes eu chorava aos pés de Deus, falando: Deus, por que que eu não consigo fazer algo dar certo? Por que que eu não consigo prosperar financeiramente? Porque, assim, ó, prosperidade não tem só a ver com dinheiro, tá? Por isso que eu falei, porque eu não consigo prosperar financeiramente? Porque prosperidade tem a ver com abundância de conhecimento, abundância de paz e, por último, abundância de bens materiais, dinheiro. E eu tenho abundância de conhecimento, eu tenho abundância de paz, eu sou próspera em todas as áreas da minha vida, com exceção da parte profissional, na minha área familiar, saúde, fé, todas as áreas da minha vida eu sinto que eu tenho prosperado, que eu sou vencedora, que eu avanço, que eu não estou parada no mesmo lugar. Mas na parte financeira, lembrando que eu sou uma só carne com meu esposo, mas eu tá chegando um tempo da minha vida que os nossos filhos estão crescendo, tendo mais independência, e eu posso alçar voos mais ousados para além do meu lar. Não vou entrar no mérito aqui do trabalho, da mulher fora de casa. Isso é papo para outra hora. E aí eu comecei a lembrar do histórico da minha vida. Quando eu trabalhava como funcionária, quase todas as vezes da minha vida eu fui demitida. Quando as empresas que eu estava dando certo, estava ali tal, empenhada e prestes a ganhar até aumento, a empresa falia. Então, assim, ou eu estragava tudo, ou quando as coisas começavam a dar certo, acontecia alguma coisa para dar errado. Ai, abri uma empresa, às vezes eu mesma me auto-sabotava. Eu tinha uma agência de publicidade e propaganda, era uma agência abençoadíssima, eu tinha clientes como, tipo, chefes internacionais, pessoas, assim, que estavam trazendo grandes nomes para fazer eventos aqui em Balneário Camboriú, e eu simplesmente desisti, falei: "Não quero mais". Era como se quando as coisas não cooperavam, eu fazia o favor de ir lá e destruir. E ao me deparar com qualquer dificuldade, na menor coisa que aparecesse no meu caminho, eu já abria mão e desistia daquilo. Às vezes, por coisas bobas, eu abria mão de fazer algo dar certo financeiramente. E aí veio a maternidade, fiquei em casa, daí veio o Levi. Ah, detalhe, quando eu estava pensando em retomar minha carreira depois da Maia, eu engravidei do Levi. Aí, quando eu estava engatando, depois do Levi, aí foi um convite mesmo de Deus para que eu voltasse para dentro da minha casa. Minha família precisava de mim e o meu coração ainda tinha coisas para ser tratadas aqui. Mas eu percebi que era assim: a coisa ia, quando eu não destruía, a coisa se destruía sozinha, sabe assim? E eu comecei a questionar a Deus isso. Eu não sei em que momento você está da tua vida, não sei o que você está passando hoje. Eu sou uma mulher de 40 anos e teve uma fase da minha vida em relação a isso que eu falava assim: meu, eu tenho 40 anos, o que que eu fiz hoje? Eu não cresci dentro de uma empresa, eu não fiz uma empresa prosperar,
E, gente, vocês não têm noção, foi o lugar onde eu fui mais profundamente tratada por Deus em duas coisas: na minha identidade e no sucesso verdadeiro que estava diante dos meus olhos e eu não tinha visto, simplesmente não tinha visto, eu estava cega. Na minha identidade, foi curado no meu coração o desejo de aprovação externa, e Deus mostrou para mim o meu lugar onde eu já tinha prosperado e vencido, e eu deveria me orgulhar muito disso, que era dentro da minha casa, dentro do meu lar, meu casamento debaixo das mãos de Deus, os meus filhos sendo criados debaixo da palavra, e a gente tendo um lar de paz, onde Deus é visto e glorificado. Eu não sei para você, mas isso para mim hoje é meu maior orgulho, minha maior vitória, e dentre todas as coisas que são importantes para mim, dessa eu não abro mão de cuidar. Então, uma das razões de eu querer trabalhar na internet e fazer algo dar certo aqui é por causa disso, porque eu não quero abrir mão de cuidar da minha família e do meu lar. E aí, voltando, eu chorava aos pés de Deus. Eu lembro lá na outra casa que eu morava, de eu perguntar para Deus, falar assim: Deus, o que que é isso? É macumba? É encosto? É o que que é? Uma maldição? Sabe o que que é isso? Quando eu estava sem caminhar com Jesus, não tinha entendimento das coisas, eu achava que era, sei lá, destino, alguma coisa assim astrológica, era, como é que fala? É karma. Gente, eu fui assim, ó, longe, tá? Eu fui longe atrás dessas respostas. E eu buscava, e eu buscava, e eu buscava. E eu já, ao longo do tempo que eu tô aqui na internet, eu já fui fazendo outras coisas, até que teve uma vez que eu estava me formando como analista corporal e eu queria começar a mostrar isso aqui na internet, atrair clientes e tal, e Deus falou assim para mim: você não vai ficar dividindo a minha glória. Depois eu vou chegar nesse ponto, mas assim, eu ia começar, eu já vendi produto erótico aqui, já vendi semijoia, eu ia começar como analista corporal, e Deus só me dizia: não, não, não. Nas semijoias foi Deus, na análise corporal também foi Deus, e dos produtos eróticos eu acho que foi um livramento de Deus, mas na época eu não caminhava com Deus, então foi uma decisão minha. E aí eu comecei essa saga de buscar em Deus por que que as coisas não davam certo. Quando eu não destruía com a minha própria mão, aquilo se autodestruía. E aí, gente, eu comecei esse ano a fazer um curso que fala de dependência emocional, fala de culpa, fala de medo. E eu comecei a perceber, dentro daquele conhecimento, que as pessoas que estavam lá dentro não é um curso cristão, é um curso secular. Eu comecei a perceber uma coisa nesse curso. As pessoas que davam depoimentos lá, elas falavam assim, ó: ah, porque a AD, eu vou falar AD, tá? Para vocês, duas letras assim para a gente. Ah, porque lá na AD, porque a AD me trouxe vida, me devolveu a vida. Aí outro dia eu estava escutando uma professora falando, ela disse assim: a AD tem que ser a primeira coisa que você faz ao acordar. Aí outra vez eu escutando uma outra mulher dando depoimento, ela falou assim: nossa menina, a AD para mim é como o meu respirar. E aí, aquilo começou a me incomodar. E eu falei, gente, tá errado. Eu entrei aqui para descobrir algumas respostas, mas eu estou percebendo que esse negócio está fazendo isso virar quase que como uma religião na vida das pessoas. Não na minha,
porque os meus olhos, meus ouvidos estavam atentos por causa de Deus. Só que eu estava ali vendo aquelas pessoas falando tudo aquilo e eu percebi que eu estava não pensando como elas, mas eu estava presa naquela teia como elas. Só para vocês entenderem, assim, todo dia tinha um áudio diário, aí qualquer coisinha que acontece na tua vida tinha uma justificativa e você tinha que é, relacionar com algo e acontecia 3 vezes para você ver, depois você ver e reagir sofrendo, depois você reagia com facilidade. Gente, um monte de coisa assim, ó. E você ficava igual num labirinto, abria uma porta, caminhava um pouquinho, abria outra, ia para lá, ia para cá. E tanto que eles falam lá nesse curso que eu fiz, nessa mentoria que eu fiz, que o processo ele tem começo, meio e meio. Eles deixam claro. Você vai passar a vida inteira abrindo uma porta atrás da outra, uma porta atrás da outra, uma porta atrás da outra. E você tem que ficar rodando 1 milhão lá de ferramentas e protocolos, e aí você fica esperando um monte de coisa ruim acontecer para você provar para a vida que você quer aquilo que você decide. Gente, é um troço assim, ó, que ele vai te emaranhando e ao mesmo tempo vai te prendendo naquilo. E eu teve ali umas 2, 3 semanas que eu não estava mais tão focada em Deus e estava só ali. Não, não, eu vou descobrir o que está por trás do meu emagrecimento. Eu vou descobrir o que está por trás, por que não dá certo as coisas, a parte profissional, por que não prospero financeiramente nos negócios. Eu vou descobrir, não sei o que, sabe assim, ó, fui ficando presa, presa naquilo. Eu falei, não chega. E aí, gente, eu comecei a perguntar para Deus assim, Deus, o que está por trás disso que eles estão fazendo? Porque, a princípio, você olhava aquilo e fazia completo sentido. Eu falava assim, nossa, é verdade, isso realmente acontece. É verdade, isso é assim. Nossa, eu fiz aqui, aconteceu ali. Aí umas horas não dava muito certo, você ficava meio assim, não, acho que isso não. Mas, na maioria das coisas, a teoria toda fazia muito sentido, tinha lógica. E, gente, eu fui ficando tão presa nesse negócio. Só que eu fui ficando angustiada na sexta-feira, assim, num nível que me incomodou, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Eu estava com o Fer e eu mandei lá no grupo que tem de apoio, falando claramente, eu falei assim, olha, eu entrei nisso aqui para descobrir isso aqui, e até agora eu só tô dando volta, 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 e eu não tô descobrindo isso aqui. E daí a mulher lá, que é a anfitriã, começou a falar várias coisas. Não, Vanessa, vai por aqui. Não, vamos olhar para isso. Cara, aquilo foi me dando uma agonia. Ela falou, não, porque é padrão da mãe, é porque é padrão do pai. Ai, porque tá fazendo um monte de pergunta. E eu falei, gente, eu tava cansada daquilo. E o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração. Por que que você tá falando dentro desse grupo o que você deveria conversar comigo? E aí, o bicho pegou. Passou o final de semana, ficamos com as crianças, nem olhei mais o grupo. Quando chegou na segunda-feira, não, na segunda não, na terça. Terça-feira, elas mandaram alguma coisa lá pra mim em relação ao que eu tinha falado. E eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou pros pés de Jesus, especificamente por isso. E, gente, eu fui. E eu contei para Deus mais uma vez, porque eu já tinha chorado diante dele em relação a isso e tinha esquecido. E dessa vez eu fui de novo e eu falei, Deus, por favor, a humanidade não chegou até aqui com o conhecimento desse negócio. A gente chegou até aqui porque você existe e você que tem o controle sobre todas as coisas, você é o meu pai, o meu criador. Por favor, pai, eu sei que o Senhor não tem a obrigação de me dar essa resposta, mas por favor, pai, eu preciso entender por que que eu me comporto assim diante da possibilidade de prosperar na minha vida profissional.
E, gente do céu, chorei, 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 assim, ó, me debrucei, assim, e falei também sobre a questão do emagrecimento. Falei, Deus, por favor, teve um tempo onde isso começou, teve um momento onde isso se desencadeou. Por favor, Deus, mostra para mim, para que eu entenda. E a partir do momento que eu entenda, que eu possa fazer o que tem que ser feito, entendendo as coisas. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu preciso entender as coisas para conseguir resolver, para conseguir aplicar, para conseguir fluir daquilo, sabe? E, gente, eu chorei, 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 pedi, pedi. Falei, Deus, por favor, fala comigo. E aí eu resolvi, enquanto eu ia quebrar o meu jejum, assistir uma pregação. Gente, nessa pregação, uma pessoa falou que Deus não tinha dado um texto bíblico específico para ela, mas já tinha dito para ela exatamente o que Deus ia fazer, que Deus ia mostrar para pessoas coisas que elas estavam pedindo uma resposta. Meu corpo ficou todo quente, mas eu falei, será, né? Meu Deus, vai. No fundo, assim, eu falei, cara, eu sei que Deus vai me mostrar. E não era uma coisa que alguém ia poder me dizer. Era algo que Deus ia ter que tratar especificamente comigo. E eu queria muito aquela resposta. E aí, tal, ali a pregação acontecendo, eu comendo. Gente, de repente, veio na minha memória, assim, ó, a imagem perfeita, assim, a cena acontecendo. Duas cenas. É, a primeira cena é eu no quarto da minha irmã e uma pessoa que eu amo muito falando assim pra mim: você é burra, você não vai dar em nada na vida, você é uma merda de pessoa, e como é que é? Você não faz nada direito. Essa pessoa falou exatamente essas coisas. Exatamente. E na hora, assim, ó, a comida já ficou aqui, e na hora ficou claro para mim o que tinha acontecido ali. Ali eu comecei a acreditar que eu não ia dar certo na vida. Ali eu comecei a acreditar que as pessoas não gostavam de mim, que eu não tinha valor. Vocês conseguem entender como uma mentira, ela é como uma semente. E aí ela frutifica, ela cresce e ela vai dando frutos dentro da tua alma. É como uma árvore podre que vai frutificando mentiras dentro da tua vida. E isso vai crescendo com você. Então eu queria que você pensasse bem com carinho quais são as mentiras que têm crescido dentro de você, que você está buscando as respostas para isso. Entenda, Deus pode te dar. Só que você tem que contar para Ele. Você tem que falar para Ele. E aí essa foi a primeira cena que eu vi. Isso era quando eu tinha ali por volta, eu acho que uns 13, 14 anos, 13, 15, era por volta dessa idade. E a outra cena que eu vi foi também de uma pessoa que eu amo muito, dizendo assim para mim, é bem forte, tá bom? Para mim, pelo menos, né? É muito forte relembrar isso e falar isso. Mas eu vou ter que soletrar, tá? Porque eu acho que não pode falar essa palavra aqui. Essa pessoa virou para mim e falou assim: "É, vai assim". Eu estava saindo para uma festa. "Vai assim. Você tá parecendo uma PUTINHA, uma puinha, entendeu? Puinha". Mas a pessoa virou para mim e falou assim: "Você tá parecendo uma e vai atrair o pior tipo de homem que tem. É isso que você quer?". E eu lembro nessas duas situações
foram homens que falaram para mim desse jeito. E uma das coisas que eu percebi é que eu me sabotava, eu me sentia insegura, eu travava quando eu tinha que me relacionar com chefes homens, com essa figura masculina de autoridade. Porque chefes mulheres eu me dava bem, amigas mulheres eu me dava bem, até e quando eu me relacionava com homens, eu não estou falando de relacionamento amoroso nem sexual, eu estou falando de se relacionar. Eu sempre me colocava na defensiva e não agressiva, mas eu, eu ficava vulnerável diante da figura masculina. Isso eu só fui entender agora, tá, gente? Só fui entender agora. Depois eu fui ficando reativa, eu fui ficando mais brava e comecei a reagir de maneira mais agressiva por conta também do feminismo, que foi colocando essa coisa dentro de mim. Só que era uma ferramenta de defesa e não de empoderamento, entendeu? E quando eu me lembrei desses dois homens, que eu amo eles até hoje, óbvio, eles são pessoas muito especiais para mim, foram situações, eles não. Foram situações da vida. E aí, gente, vocês não têm noção, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque naquela hora eu entendi que aquilo que foi dito para mim no quarto da minha irmã sobre eu ser burra, sobre eu fazer tudo errado, que não ia ser nada na vida, que eu era uma merda de pessoa, e me chamar daquela maneira pejorativa como uma mulher, né, que se vende, eu lembrei da questão do meu emagrecimento, porque uma das coisas que eu identifiquei em relação ao meu emagrecimento é que eu não queria que outros homens me desejassem, porque se outros homens me desejassem, eu ia ser reprovada, rejeitada por aquela pessoa que disse aquilo de mim, porque na verdade eu queria o amor, o carinho e a admiração daquele homem que falou aquilo para mim. Eu não queria que ele me visse daquela maneira, pelo contrário, pelo extremo contrário, eu queria ser vista. Então, me esconder debaixo, né, de um corpo gordo, grande, era mais seguro. E eu achei que isso estava relacionado com outra coisa que tinha acontecido na minha vida. Só que naquele momento, Deus mostrou para mim. E olha como a força da palavra é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Essa pessoa que disse para mim que eu era uma mulher da vida, que eu era como uma, né? Eu lembro na minha fase de solteira e até namorando, eu lembro de eu dizer isso até pro Fernando, eu falava assim, nossa, se eu não tivesse, assim, meus princípios morais, eu não estava com Deus, tá, quando eu falava isso, se eu não tivesse os meus princípios morais, sei lá, minha família, e medo das pessoas me julgarem, eu acho que eu seria. Como é que se fala hoje do job, né? Eu acho que eu seria do job. Eu acho que eu faria isso. Então, eu não entendia que aquilo tinha sido lançado no meu coração como uma semente, aquilo foi crescendo comigo, os frutos foram sendo lançados na minha alma, no meu coração, e isso tudo foi impactando a minha vida, no formato do meu corpo, na minha postura diante do sucesso e de vencer na vida, até para estar aqui, falando com vocês, contando tudo isso, me expondo. Quantas coisas eu deixei de fazer aqui nesses últimos anos todos que eu tenho passado aqui na internet por medo. Medo de ser reprovada, medo de não dar certo, medo de passar vergonha, medo de fazer algo errado e ser realmente uma merda de uma pessoa. Só que eu não tinha isso no meu consciente, isso estava escondido no meu inconsciente.
E quais são as duas coisas que eu quero falar? Na verdade, são várias coisas que eu quero falar para vocês em relação a tudo isso. A primeira é que todo conhecimento, ele tem que ser submetido, sujeitado a Deus. E você vai entender por quê. Por exemplo, lá em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim, ó. Lembra que eu falei sobre identidade? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ai, gente, deixa eu pegar o óculos. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos criou. É muito lindo assim o que Deus fala sobre a identidade da mulher, tá? Sobre ser filha, sobre ser herdeira, sobre ser noiva, sobre você ser ézer, auxiliadora. É o único termo usado na Bíblia para Deus. Para nenhuma, é só para Deus e para as mulheres. Para ninguém mais Deus usou esse termo ézer. E aí, gente, aqui Deus fala que Deus abençoou o homem e a mulher para que eles subjugassem a terra, dominassem sobre todas as coisas, dominassem inclusive a si mesmos. Só que o que vai acontecendo com a nossa vida ao longo do tempo? A gente para, a gente se perde dessa natureza por conta dessas sementes mentirosas e podres que são lançadas na nossa vida. E aí a gente para de dominar a si mesmo e de entender que Deus nos criou para esse lugar, sim, da gente morrer para a gente mesmo, da gente se entregar para Ele, mas que nós temos que dominar sobre todas as coisas pelo poder e sujeição a Ele. Quando a gente está longe dele e a gente é submetido a essas sementes de mentira, de palavras, de coisas podres que acontecem na nossa vida e vão crescendo, a gente começa a se sujeitar a essas coisas. A gente fica sendo subjugada diante dessas coisas. A gente começa a agir e a ser dominada e a ficar presa diante dessas coisas. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Entregue todas as coisas que você precisa de resposta para Deus. Eu tenho outros exemplos da minha vida que aconteceu isso. Eu lembro que eu tinha muita raiva do Fernando no começo do nosso casamento. Meu Deus, uma raiva, uma raiva. E eu falava para Deus, Deus, de onde vem essa raiva? De onde vem? E aí um dia Deus falou para mim, no meio de um culto, eu lá adorando a Deus, de repente veio assim um flash do meu pai. Meu pai sendo um bom pai, me dando, passeando comigo, me dando coisas, sorrindo para mim, brincando comigo. Só que eu estava projetando. Só que minha mãe, ela tinha as questões dela com o meu pai. Óbvio, quem não tem questões com o marido, gente? Só que minha mãe contava para mim. O que eu fiz? Eu não tinha coragem de ter raiva do meu pai. Ai, não. Voltou. Não, que eu recebi uma ligação. Eu não tinha coragem de ter raiva do meu pai, porque ele era um bom pai. Então, eu comecei a projetar no Fernando essa raiva. E aí, naquele dia, eu entendi de onde vinha essa raiva que eu tinha do Fernando. Outra situação relacionada também ao Fernando. Eu percebia que eu tinha um certo desprezo por ele, como se eu fosse superior a ele, fosse melhor, fosse mais inteligente, mais capaz. E eu estava fazendo a jornada da boa parte com as mulheres lá do meu Instagram. E um dia, ali, orando sobre casamento, sobre ser uma mulher sábia que edifica a sua casa do nada, assim, ó. Veio na minha memória, assim, meu, como um flash, assim, ó. Todas as mulheres, por parte da minha mãe, elas tratavam os homens dessa maneira.
E todas as mulheres, por parte da família do meu pai, elas não conseguiam ter bons casamentos. E eu comecei a olhar que dentro da minha vida eu estava reproduzindo aquele padrão. E naquele momento eu agradeci a Deus, entreguei para Deus e eu comecei a ver o Fernando de outro jeito. Então, tem várias coisas que às vezes você age, às vezes você é uma pessoa extremamente briguenta. Isso daí não precisou nem de revelação de Deus. Eu era uma pessoa que era extremamente bruta quando ficava nervosa. Eu não batia, não bato nas crianças, nunca bati, mas eu, quando brigava com elas, o Levi não, com a fase do Levi não, com a Maia, quando era bem petitica, graças a Deus essa fase já acabou. Eu batia a porta, jogava o copo na pia, eu não chegava a quebrar, mas era assim, sabe? Batia a cadeira no chão, ficava muito nervosa. E eu percebi que esse era um padrão que eu via, às vezes, dentro da minha casa. E eu decidi mudar. Então, tem coisas que você vai ter a resposta. Ah, meu pai era violento, minha mãe era, sei lá, drogada. Você vai começar a perceber. Tem coisas que estão bem na superfície, mas tem coisas que elas estão bem escondidas no teu inconsciente. E você já nem sabe mais. Talvez você já nem percebe. Mas se você está vendo essa palavra até aqui, se vier coisa no teu coração, coloca diante de Deus e busca as respostas, porque isso vai acontecer com você também. Porque Deus, você vai entender agora o que eu vou te dizer. Olha o que diz aqui. Aí a segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Não. Primeiro eu quero falar desse texto aqui, de Colossenses. Peraí, aí eu tirei a caneta de dentro. Aqui. Olha o que diz aqui em Colossenses. Fala assim, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, quem me segue aqui sabe o quanto eu busquei respostas em muitas portas. Astrologia, constelação familiar, Theta Healing, tarô, psicoterapia tântrica, análise corporal. São muitas coisas que eu fui buscando. Algumas me traziam um certo alívio, me mostravam assim nebulosamente uma direção, um lugar que parecia ter esperança, mas nenhuma me trouxe resposta definitiva e cura e libertação. E eu não estou falando de libertação de capeta, eu estou falando de libertação daquela cadeia que te prende num lugar escuro sem resposta. O único que trouxe isso aqui, ó, e por estarem nele, que é Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Gente, eu não sei qual é a tua busca, não sei em que momento você está, mas eu, quando me acheguei a Cristo, a última coisa que existia na minha vida era plenitude. Existia caos, dor, angústia, e eu queria uma vida plena. E olha o que Deus diz, ele fala que ele nos dá vida e lhe dá plenamente. A plenitude pode buscar em qualquer porta. Não tem nenhum lugar onde você vai encontrar plenitude senão em Cristo, tá? Outra coisa, você viu que ele falou aqui, né? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Lembra que eu falei?
O conhecimento é importante, mas é para a gente ter cuidado, para que a gente não vire escravo disso. Lembra que eu falei no começo que eu estava me tornando escrava daquele conhecimento? Eu estava ficando alienada àquilo, eu estava ficando escrava, escrava, literalmente escrava, servindo aquilo, presa, amarrada, e não encontrava resposta. Igual um escravo que não tem salário, trabalha para comer. Era daquele jeito que eu estava vivendo. E não só dessa vez, e olha que já fazem 21, 22, 23, 24, 25, já fazem 4 anos que eu estou caminhando com Jesus. E mesmo assim, eu não cheguei a cair nessa ladainha ali, porque eu já estou caminhando com Jesus. E porque eu tomei esse cuidado. Mas talvez você está aí enjambrada em um monte de método, teoria, técnica e coisas que prometem milagres para as tuas emoções, para o teu desenvolvimento pessoal, para o teu autoconhecimento, e você, na verdade, está só sendo escrava desse conhecimento humano, porque você não está sujeitando ele a Cristo. E por que eu estou falando que o conhecimento é importante? Se você pegar aqui, ó, Daniel, deixa eu pegar o livro de Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo para trabalhar lá no reino da Babilônia. E olha o que o cara falou quando levou ele. Ele mais outros jovens. Foi falado assim, ó. Depois, o rei, depois de tomar lá a cidade de Israel, ele ordenou, né, que o funcionário dele, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ó, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Ah, Vanessa, mas o que isso tem a ver? Eu ia pegar o óculos. Ah, Vanessa, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que Daniel, ele não sujeitou a vida dele a esse conhecimento. Ele continuou fiel à palavra. Tem uns textos bíblicos aqui que fala que pelas escrituras Deus falou com ele. Ele não consultou o conhecimento do senhor, né, dele que tinha levado ele como escravo. Fala ali que eu acho que está aqui, ó. Aqui, ó. Daniel 9, versículo 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor. Então, eles, apesar de ser um homem aqui que foi chamado para ser levado lá como um dos vários campos, com cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento, apesar de ele ter um conhecimento amplo, humano, ele compreendia as coisas sempre à luz da Bíblia. E não é a primeira vez que tem aqui, essa aqui eu grifei. Mas tem várias outras que, pelo que Deus dizia para ele na palavra, ele foi crescendo dentro desse reino e ele foi glorificando a Deus dentro desse reino. Ele teve as respostas. Então, o conhecimento é importante, mas ele tem que ser sujeito a Deus. E olha o que diz aqui, ó, em Colossenses, lá onde a gente estava. Colossenses 1, 16 e 17. Deixa eu pegar aqui, é mais fácil. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, não existe nada que o conhecimento humano saiba, que Deus não saiba primeiro. Tudo existe porque ele existiu primeiro.
Todas as respostas humanas que a gente tem hoje existem porque Deus existiu primeiro. Olha o que diz aqui. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. O que a gente não vê, Deus vê. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então você pensa assim, ai Vanessa, mas você falando tudo isso, caminhando com Jesus há 4 anos, foi buscar uma mentoria de desenvolvimento pessoal. Olha o que diz aqui, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu tinha me esquecido disso. E eu fui confiando no conhecimento humano. Onde que está o erro? Olhar para as coisas buscando uma resposta antes de levar isso tudo para Deus. Foi muito legal, eu descobri muitas coisas legais lá nessa mentoria de desenvolvimento pessoal. Aprendi a olhar mais profundamente para várias coisas, mas eu entendi que as respostas todas estão em Deus. E Ele revela para a gente, porque Ele quer o quê? Ele quer nos curar, Ele tem prazer em fazer isso. Ele quer dar a resposta, Ele quer compartilhar com a gente segredos que a gente fica buscando em um monte de porta. Lembrando, o conhecimento é importante, mas em primeiro lugar, Deus tem que saber de todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava indo lá no grupo da mentoria pedir, tipo, ai gente, me ajuda, eu não estou enxergando. Sendo que eu podia simplesmente ter feito o que eu fiz, que era me ajoelhar ali na sala e Deus pegar com todo amor, paciência e misericórdia. Simplesmente enquanto eu estava ali ouvindo a palavra, Ele me mostrou exatamente o que eu precisava ver. E Ele me fez lembrar de todas as outras vezes que eu busquei respostas e Ele me deu da mesma maneira. E para fechar aqui, eu queria compartilhar com vocês esse texto aqui. Romanos 11, versículo 36. Fala assim, ó. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que Deus também, foi a terceira coisa que Deus falou para mim em relação a isso. Então, a primeira, eu até anotei aqui. Todo conhecimento, ele tem que ser sujeito a Deus. Se ele quer ser maior do que Deus, cuidado. É uma armadilha. Fuja, Bino. A segunda coisa é que todas as respostas estão em Deus. Você só precisa contar para Ele. Para de contar para suas amigas, para de contar para sua mãe, para sua vizinha, para sua irmã. Pode contar, mas conta para Ele também. E a terceira coisa é: Deus não divide a glória dele. Quando eu recebi aquela resposta no sofá sobre esses 2 homens que falaram essas coisas horríveis para mim, Deus também me fez lembrar que Ele estava me dando essa resposta, porque por muito tempo eu achei que eu precisava de um método, de uma técnica, de um diploma, de um conhecimento para melhorar a vida das mulheres que estavam lá comigo, que estão comigo lá no Instagram. E não é que eu achava que isso era o que precisava, eu achava que isso me validaria. Se eu tivesse um diploma, se eu tivesse um currículo, algo, uma técnica para ser aplicada, eu teria mais valor, eu teria mais poder para vender algo para essas pessoas e criar algo para entregar para elas. E o que Deus deixou claro para mim é: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que ele
Tem um versículo que eu agora acabei de lembrar, tem um versículo que fala que Deus não divide a glória dele. E uma das coisas que Deus falou para mim ontem foi assim, ó, eu sou a resposta para todas as coisas. Todo conhecimento é válido e deve ser compartilhado, mas eu tenho todas as respostas. E eu não divido a minha glória. Por isso que eu tentei ser analista corporal. Deus falou para mim, isso não traz cura, não traz liberdade, isso aí só traz alívio. Eu não divido a minha glória. Não é isso que eu quero que você fale para as pessoas, isso é mentira. Agora eu estava fazendo essa mentoria, também Deus falou para mim, pode deixar isso aí para trás, porque você já descobriu que todas as respostas estão em mim. E o que eu quero deixar para vocês aqui no final desse vídeo é: sujeite todos os teus pensamentos, todo o conhecimento, todos os teus desejos a Deus. Entregue a tua vida a Deus. Receba Jesus no teu coração como Senhor, Salvador da tua vida. E conheça mais e profundamente a palavra dele, a Bíblia, e quem ele é, tendo tempo com ele, tendo tempo com ele. E lá você vai encontrar a verdadeira plenitude que você está aí, ó, igual um peru rodando, tentando encontrar em um monte de porta e nunca encontra. Eu sei como é esse lugar. Só existe plenitude em Cristo.